Continuação da leitura do livro As Grandes Estratégias, de John Lewis Gaddis, página 28. Parte 7. Onde, contudo, a não ser em um livro de Jane Austen, podemos encontrar tal razão e sensibilidade? Austen nos dá uma pista, pois apenas narrativas são capazes de ilustrar dilemas no transcorrer do tempo. Não basta exibir escolhas como amostras em uma lâmina de microscópio. Precisamos assistir às mudanças, e isso só é possível se reconstituirmos o passado por meio de histórias, biografias, poemas, peças, romances e filmes. As melhores dessas expressões revelam e escondem simultaneamente. Resumem os acontecimentos para deixar clara a tênue linha entre o ensino e o entretenimento, ainda que às vezes o limite entre os dois se confunda. São, em resumo, dramatizações, e um dos requisitos fundamentais é jamais provocar o tédio. O filme Lincoln, de 2012, de Steven Spielberg, é uma dramatização do melhor estilo. Mostra o presidente, protagonizado por Daniel Day-Lewis, tentando honrar a afirmação da Declaração da Independência, segundo a qual todos os homens são iguais. Haveria causa mais louvável a ser defendida por um porco-espinho? Para abolir a escravidão, todavia, Lincoln precisa convencer a incontrolável Câmara dos Representantes a aprovar a 13ª emenda e faz uso de manobras ao melhor estilo da raposa. Recorre a negociatas, subornos, bajulações, quedas de braço e mentiras deslavadas, tanto que o filme ressente, visual, se não literalmente, a uma sala esfumaçada. Quando Thaddeus Stevens Tommy Lee Jones pergunta ao presidente como ele pode conciliar um objetivo tão nobre com métodos tão desprezíveis, Lincoln relembra os ensinamentos aprendidos como topógrafo na juventude. Uma bússola vai lhe mostrar o norte verdadeiro, a partir do local onde você se encontra, mas não avisará de pântanos, desertos e precipícios no caminho. Quando em busca de seu destino, você mergulha de cabeça, sem levar em consideração os obstáculos e acabar atolado num pântano. De que adianta conhecer o verdadeiro norte? Ao assistir ao filme, foi como se o fantasma de Berlim estivesse na poltrona ao meu lado. Ao fim da cena, ele se inclina e, triunfante, sussurra: "Está vendo? Lincoln sabe quando ser porco-espinho ao consultar a bússola e quando ser raposa ao evitar o pântano." Até onde eu sei, o verdadeiro Lincoln nunca falou nada disso. E o verdadeiro Berlim, pena, não viu o filme de Spielberg. O roteiro de Tony Kushner, porém, mostra a combinação de inteligência, ideias opostas e capacidade funcional formulada por Fitzgerald. Lincoln tem em mente, ao mesmo tempo, aspirações de longo prazo e necessidades imediatas. Concilia raposas e porcos-espinhos de Berlim, com sua insistência na inevitabilidade e na imprevisibilidade na escolha. Lincoln não sabe quais transações descartar até conhecer o resultado das anteriores. E o filme conecta várias vezes coisas grandes e pequenas. Lincoln compreende que o voto na Câmara dos Representantes e, por conseguinte, o futuro da escravidão nos Estados Unidos, às vezes depende de quem será nomeado diretor do correio em algum vilarejo. Lincoln mostra, portanto, as decisões tomadas ao longo do tempo, a coexistência de opostos no espaço de tempo e a alteração da escala que ecoa, por que não, em Tolstói. Graças à intuição, os dois Lincoln, o retratado no filme e o no de carne e osso, captaram o que Tolstói tentou passar em seu colossal Guerra e Paz. Tudo tem relação com tudo. Talvez por isso o excelente romancista, que raras vezes enxergava a excelência em líderes, tenha concedido esse reconhecimento póstumo ao presidente mártir. As mudanças de escala em Guerra e Paz ainda surpreendem os leitores. Tolstói nos insere na mente de Natasha em seu primeiro grande baile, na de Pierre, quando ele se envolve num duelo e sobrevive na do príncipe Bolkonsky e na do conde Rostov, respectivamente o pai mais severo e o mais indulgente da literatura moderna.
Ainda assim, Tolstói se distancia dessas intimidades para nos mostrar exércitos varrendo a Europa, em seguida dar zoom nos imperadores e nos oficiais que os comandam e aumentar o zoom para retratar os soldados comuns que viveram, marcharam e lutaram nas guerras. Um novo distanciamento, desta vez mostrando Moscou em chamas ao término da Batalha de Borodino. E mais um zoom nos refugiados da cidade incendiada, entre eles o príncipe Andrei, gravemente ferido, que morre nos braços de Natasha, por quem se apaixona 3 anos e centenas de páginas antes, no primeiro baile da jovem. Abordemos a realidade de cima para baixo ou de baixo para cima. Parece que Tolstói afirma existir um número infinito de possibilidades em vários níveis, todos simultâneos. Alguns são previsíveis, mas não a maioria, e apenas a dramatização, livre da dependência acadêmica à teoria e aos arquivos, pode representá-los. Ainda assim, na maior parte do tempo, essas possibilidades parecem fazer sentido para pessoas comuns. Berlin tentou explicar o porquê em seu ensaio sobre Tolstói. A história, apenas a soma de eventos concretos ao longo do tempo e do espaço, a soma da real experiência de homens e mulheres de carne e osso e suas relações mútuas em ambiente real, tridimensional, experimentado, empírica e fisicamente, constitui a verdade material com a qual respostas genuínas, que não precisam, para sua apreensão, de nenhum sentido especial, nem de faculdades que seres humanos normais não apresentem, podem ser construídas. O trecho é complexo até que Berlin, que não costumava se considerar a simplicidade uma virtude. Creio, contudo, que nessa passagem ele descreve uma sensibilidade ecológica que respeita igualmente tempo, espaço e escala. Xerxes nunca demonstrou tê-la a despeito dos esforços de Artabano. Tolstói chegou perto, pelo menos em um romance. Lincoln, a quem faltava um Artabano, e que também não viveu para ler Guerra em Paz, parece, de algum modo, ter conseguido conciliar os 3 elementos, graças ao senso comum, incomum, em grandes líderes. Por senso comum, refiro-me à naturalidade com que a maioria de nós age na maior parte do tempo. Em geral, sabemos onde estamos indo, mas ajustamos a rota para evitar o inesperado. Inclusive obstáculos criados por outros em nosso caminho, enquanto seguem o caminho deles, para onde quer que estejam indo. Meus alunos, por exemplo, evitam com habilidade colisões com postes de rua. Professores assustados e colegas igualmente preocupados enquanto consultam compulsivamente aparelhos eletrônicos que, parece-me, estão quase presos à mão ou ao ouvido. Nem todos somos tão ágeis, mas não há nada de extraordinário na presença simultânea em nossa mente de uma sensibilidade de curto prazo, ao que nos cerca de um senso de direção de longo prazo. Convivemos diariamente com esses opostos. O psicólogo Daniel Kahneman atribui essa proficiência a uma inconsciente confiança em 2 tipos de pensamento. O pensamento rápido é intuitivo, impulsivo e muitas vezes emocional. Produz, quando necessário, ação instantânea. É o que se faz para evitar esbarrar nas coisas ou para evitar que esbarrem em você. Por exemplo, o pensamento lento é deliberado, concentrado e, em geral, lógico. Não precisa, em hipótese alguma, resultar em ação. É como você aprende para depois, de fato, saber. Tetlock vê uma similaridade no genoma humano e se utiliza dos animais de Berlin para explicá-la. Raposas são mais bem preparadas para sobreviver em ambientes onde ocorrem mudanças rápidas, nos quais os que abandonam ideias ruins já levam vantagem. Porcos-espinhos são mais bem preparados para sobreviver em ambientes estáticos, que premiam a persistência em fórmulas testadas e aprovadas. Nossa espécie Homo sapiens se sai melhor por ter esses 2 temperamentos. Talvez, então, devamos nossa existência à destreza com que alternamos pensamentos rápidos e lentos entre o comportamento das raposas e dos porcos-espinhos. Se sempre nos víssemos apenas como uma coisa grande, acabaríamos não apenas atolados num dos
pântanos do Lincoln, mas como os mamutes em fossas. Porque, no entanto, as pessoas com postos de autoridade não se enquadram nessa flexibilidade. Como em determinado ponto da história, Xerxes e Artabano não perceberam essa necessidade. E como em outro ponto, os especialistas de Tetlock puderam se identificar com tanta presteza como raposas ou porcos-espinhos, e não como ambos. E por que deveríamos considerar a liderança de Lincoln tão extraordinária, se tudo o que ele fez foi o mesmo que os seres humanos comuns fazem todos os dias? Bem, nesse sentido, o senso comum é como um oxigênio. Quanto mais alto se sobe, mais rarefeito ele fica. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Lembra do Homem-Aranha e seu tio Ben? Numa fala memorável? Vem, porém, também o perigo de cometer tolices. E cabe a grande estratégia evitá-las. Definirei essa expressão, para os propósitos desse livro, como um alinhamento de aspirações potencialmente ilimitadas com capacidades necessariamente limitadas. Se você busca fins superiores a seus meios, cedo ou tarde terá de reduzi-los para adequá-los aos seus meios. A expansão dos meios pode levar a mais fins, mas não a todos. Os fins podem ser infinitos, mas nunca os meios. Seja qual for o equilíbrio atingido, haverá uma conexão entre o real e o imaginado, entre onde se está agora e aonde se pretende chegar. Você não terá uma estratégia até unir esses dois pontos, por mais desiguais que pareçam ser, na situação em que se encontra. Onde então entra o adjetivo grande? Tem a ver, acho, com o que está em jogo. Como um estudante, caso durma 20 minutos a mais amanhã de manhã, sua vida não sofrerá mudanças radicais, além do risco de perder o café da manhã e só comer um bagel frio antes da aula. Os riscos aumentam, contudo, ao considerar o que está sendo ensinado na aula. Como a matéria se relaciona a outras do curso, qual especialização e qual diploma você tem em mente? Como eles podem ser úteis em sua atuação profissional e por quem você pode se apaixonar ao longo do caminho? As estratégias aumentam mesmo sob o ponto de vista pessoal. É errado dizer, então, que apenas estados, não pessoas, têm grandes estratégias. Alinhamentos se mostram necessários ao longo do tempo, do espaço e da escala. As grandes estratégias, no entanto, têm sido tradicionalmente associadas a planejamento e batalhas. Não surpreende considerando o fato de as primeiras relações registradas entre aspirações e capacidades terem surgido da necessidade de conduzir operações militares. Ponha-se a pensar, Homero alerta os aqueus que, por meio do sábio Nestor, no momento desesperado durante o longo cerco de Troia, se a estratégia serve para alguma coisa. Já a necessidade de tal alinhamento remonta, é provável, ao primeiro ancestral do homem, que descobriu como obter alguma coisa aproveitando o que estava à mão. Se a consciência de vida após a morte, a aspiração universal, era com certeza a sobrevivência, a partir disso, estratégias passaram a ser desenvolvidas para tarefas bem simples, como encontrar comida, abrigo e roupas, e também para responsabilidades complexas, como governar grandes impérios. Especificar o sucesso nunca foi fácil, mas a natureza finita de meios ajudou, pois, embora a satisfação no fim seja um estado de espírito, obtê-la exige recursos reais. Desse fato surge a necessidade de alinhamento e, por conseguinte, de estratégia. Então é possível ensinar grande estratégia ou, pelo menos, explicar o senso comum que o sustenta. Se Lincoln, com tão pouca educação formal, com tantos presidentes americanos, aprendeu o necessário como autodidata e por experiência própria, por que não podemos fazer o mesmo? A resposta simples é que Lincoln era um gênio e na maioria de nós não é. Ao que parece, Shakespeare não tinha um professor de escrita. Quer dizer que ninguém mais precisa de um?
Vale lembrar que Lincoln, assim como Shakespeare, teve uma vida inteira para chegar onde chegou. Hoje, os jovens não dispõem desse tempo, pois a sociedade diferencia categoricamente a educação geral, o treinamento profissional, o plano de carreira, em uma organização, a responsabilidade e, por fim, a aposentadoria. Isso só intensifica um problema identificado há tempos por Henry Kissinger. O capital intelectual, acumulado por líderes antes de chegar ao topo, é tudo o que eles terão enquanto estiver no topo. Em nossos dias sobra menos tempo para aprender algo novo que na época de Lincoln. Assim, cabe à academia moldar a mente dos alunos enquanto tem a atenção deles, mas a mente acadêmica em si não é indivisível. Uma lacuna se abre entre o estudo de história e a estruturação da teoria. Ambos necessários. Caso os fins devam se alinhar com os meios, os historiadores, conscientes de que seu campo de atuação privilegia pesquisas específicas, tendem a evitar as generalizações de que dependem as teorias. Com isso, negam a complexidade e simplicidades que nos guiam em seu entendimento. Os teóricos, ávidos por serem vistos como cientistas sociais, buscam reprodutibilidade nos resultados, substituindo assim a complexidade pela simplicidade, em busca de previsibilidade. Ambas as comunidades negligenciam relações entre geral e particular, entre o conhecimento universal e o local, que alimentam o pensamento estratégico. E as duas, como se para acrescentar falta de transparência a essa insuficiência, costumam escrever mal. Há um método mais antigo, contudo, no qual história e teoria funcionaram em conjunto. Maquiavel faz alusão a esse método na dedicatória de O Príncipe, da qual oferece o que tem de mais valioso, o conhecimento das ações dos grandes homens, aprendido por mim, de longa experiência das coisas modernas e da contínua leitura das antigas. Reuniu tudo em um pequeno volume, visando a proporcionar-lhe, a seu patrono Lourenço de Médici, a faculdade de, em brevíssimo tempo, entender tudo o que Maquiavel em tantos anos, entender tudo o que Maquiavel em tantos anos, aprendi e entendi à custa de não poucas aflições e perigos. Karl von Clausewitz, em seu monumental, mas incompleto, Clássico da Guerra, desenvolve de modo mais detalhado o método de Maquiavel. A história, argumenta, não passa de uma longa série de histórias, o que não significa serem inúteis, pois na teoria, quando concebida como depuração, evita que seja preciso escutar todas as histórias de novo. Não há tempo para tanto quando se está prestes a iniciar um combate ou qualquer outro desafio. Tampouco é possível apenas perambular como Pierre de Tolstói em Borodino. E aí entra o treinamento. Com certeza, o soldado bem treinado terá melhor desempenho que outro sem nenhum preparo. Mas, o que seria treinamento na concepção de Clausewitz? É ser capaz de explorar princípios testados ao longo do tempo e do espaço, de modo a perceber o que funcionou e o que não funcionou. Então, você os aplica à situação com que se defronta. É esse o papel da escala. O resultado é um plano estruturado com base em fatos passados, ligado ao presente e com foco em algum objetivo futuro. O engajamento, entretanto, não respeitará o plano em todos os aspectos. Não apenas seu resultado dependerá do que faz o outro lado, o conhecido-desconhecido, formulado pelo ex-secretário de Defesa Donald Rumsfeld num famoso discurso, como refletirá o desconhecido, ou seja, tudo o que pode dar errado antes mesmo de se ter deparado com o adversário. Juntos constituem o que Clausewitz chamou de fricção. O choque entre teoria e realidade
sobre o qual Artabano tentou avisar Xerxes, muitos séculos antes no Helesponto. A única solução, então, é improvisar. Não se trata, porém, apenas de inventar soluções, enquanto se segue em frente. Talvez você se atenha ao plano, talvez o modifique, talvez o descarte por completo. Como Lincoln, contudo, saberá para onde apontar sua bússola. Seja qual for o desconhecido a se interpor entre você e o seu destino, sempre terá em mente uma gama de opções para lidar com esses imprevistos aprendidos, assim como em Maquiavel, com as suas duras lições dos que o antecederam. O resto depende de você. Embarcações que cruzam o Helesponto ainda unem campos de batalha, como as pontes de Xerxes no passado. Troia fica logo ao sul, no lado asiático, Galípoli, no lado europeu. É ainda mais perto. Agora, contudo, as embarcações são balsas e os exércitos transportados são de turistas, aproveitando-se do fato de que 30 séculos separam lugares afastados por apenas uns 50 quilômetros. Sobra tempo, num único dia, para ver o cavalo de Troia. Não é o verdadeiro, óbvio, mas o suporte deixado pela equipe do filme de Brad Pitt em 2004. Falta a cena, a grandeza do que Xerxes viu de seu promontório em 480 a.C., mas um ponto importante é reforçado. A experiência de combate é ainda mais rara hoje que no passado recente. Por qualquer motivo, o medo de uma guerra mundial aniquilar todos os envolvidos, o retorno a guerras menores, que tenha adesão apenas parcial da sociedade, talvez apenas a sorte. Em nossos dias, menos pessoas vêm lutando em campos de batalha. Os turistas estão assumindo o controle. O conceito de treinamento desenvolvido por Clausewitz, entretanto, mantém sua relevância. É a melhor forma de evitar que estratégias se tornem cada vez mais absurdas à medida que crescem. Problema recorrente tanto na paz quanto na guerra. É a única maneira de combinar os aparentes opostos de planejamento e improvisação. Ensinar o senso comum que advém da consciência de quando ser porco-espinho e quando ser raposa, onde, se não na vida militar, ou ainda de modo incompleto, na universidade ou no trabalho, os jovens hoje podem aprender sobre isso. A Batalha de Waterloo foi vencida nos campos esportivos de Eton. Apesar de o Duque de Wellington ter sido o principal fornecedor de epigramas da era vitoriana, esse não é o de sua autoria, mas bem que poderia ser, pois, além da guerra e da preparação para ela, é nas competições esportivas que a combinação clausewitziana de um passado depurado, um presente planejado e um futuro incerto se une de modo mais explícito. Com a busca pela boa forma, mais se une em modo mais em moda hoje que na época do Grande Duque. Há mais participação em competições e jogos que antes. O que isso tem a ver com você e com grandes estratégias? Você aprender a jogar com um treinador, literalmente, cuja função é a mesma dos instrutores militares na época em que o serviço militar era obrigatório, ensinar o básico, criar resistência, impor disciplina, encorajar a colaboração, mostrar como perder e se recuperar da perda. Uma vez iniciado o jogo, contudo, seu treinador não pode fazer muito além de gritar ou ficar emburrado fora do campo. Você e seus colegas de time estão por conta própria. Mesmo assim, o desempenho de todos será melhor por terem sido submetidos a um treinamento. Não à toa, o salário dos treinadores em certas universidades americanas chega a ser mais alto do que o do presidente que o contrata. Por acaso, isso significa que, enquanto jogava, você foi um porco-espinho ou uma raposa? É provável que, por ter sido os dois, ache uma pergunta um pouco tola. Como um porco-espinho tinha um plano, e quando precisou, modificou-o como uma raposa.
Ganhou ou perdeu, dependendo de o plano ter dado certo ou errado. Pode ser difícil dizer, ao pensar nas jogadas, quando agiu como um ou como outro. Em vez disso, manteve ideias opostas em mente enquanto jogava. É mais ou menos a mesma coisa na maioria dos aspectos da vida. Quando fazemos escolhas por instinto, ou quase por instinto, à medida que a autoridade aumenta, entretanto, mesmo ocorre com a inibição. Com mais gente olhando, a prática se torna uma performance. As reputações passam a importar, estreitando a liberdade de ser flexível. Líderes que alcançaram o topo, como Xerxes, ou especialistas como Tertlock, podem se tornar prisioneiros da própria superioridade, enclausurando-se em papéis dos quais não podem escapar. Este não é um livro sobre pontos mentais que separam a tal liderança de um lado e o senso comum de outro. Deve haver travessias livres e frequentes entre eles, pois só graças a tais diálogos, grandes estratégias, alinhamentos de meio com fins, tornam-se possíveis. No entanto, as correntes são velozes, os ventos inconstantes e as pontes frágeis. Não há mais necessidade de intimidar nem aplacar águas à maneira de Xerxes, ao analisar como outros, desde esse monarca, lidaram com oposições de lógica e liderança. Quem sabe consigamos nos treinar para as travessias que cedo ou tarde precisaremos fazer. Esse é o final do capítulo 1, na página 38.